quero falar sobre o tema da depressão na adolescência, trazendo causas, falando sobre caminhos para a superação. Mas antes eu quero me apresentar, muito prazer, eu me chamo Noé, você está no canal Educação Emocional e eu quero convidá-lo a se inscrever nesse canal. Lembrando que é um canal que tem uma proposta apenas educativa. Por aqui estamos preocupados em ajudá-lo a compreender melhor as suas emoções. E aliás, eu quero convidá-lo a baixar o guia gratuito chamado Guia para você compreender as suas emoções. Vou deixar o primeiro link na descrição desse vídeo. Para falar do tema da depressão na adolescência é necessário abrir aqui um parênteses. Primeiro, é importante nós substituirmos o termo depressão pelo termo tristeza patológica. Eu faço isso nos meus livros, nos vídeos. Aliás, aqui no canal você tem uma playlist só sobre depressão. E por que eu faço isso? Porque é importante nós sairmos dos termos técnicos e trazermos aos aspectos realistas, ao que realmente é o problema. E a depressão, ela é uma tristeza patológica. E por que eu ponho o termo patológica? Você poderia usar tristeza profunda, eu chamo de tristeza patológica. Exatamente porque a tristeza, ela faz parte da vida. Em alguns momentos da vida nós passamos por ela, seja pelo esgotamento físico ou mental, quando perdemos um ente querido, mas nesses casos não atrapalham a nossa caminhada na direção de continuar a vida, não nos traz mal-estar e sofrimento insuportável. Nesse caso, a tristeza ela tem uma parte do nosso processo emocional e faz parte da vida. Não é a mesma coisa com a tristeza patológica, que é a depressão. Exatamente porque é um tipo de tristeza realmente profunda, que diminui a qualidade de vida, o bem-estar, que diminui o nosso rendimento na escola, no trabalho, e por isso precisa realmente ser tratado. Isso é uma coisa importante de trazer aqui. Outra coisa é que a depressão na adolescência não é sinônimo de toda adolescência é depressiva, porque a depressão ela pode atingir pessoas na adolescência, como pode atingir em algumas etapas da vida adulta, como pode atingir a pessoa, por exemplo, na terceira idade, e a gente vê às vezes atingindo até crianças. Então, falar da depressão na adolescência, é importante ter esse olhar objetivo de entender que a depressão ela pode acontecer em qualquer etapa da vida, para a gente poder ter isso bastante claro e realista ao falar da questão. Também falar de depressão na adolescência envolve discutir da perspectiva do paciente, do que sofre a depressão, que é o adolescente, ou da perspectiva da família. E você tem aí a questão também a questão escolar, em termos de tratar com a questão do estudante adolescente com depressão. Então são muitos aspectos para lidar. Eu vou tentar achar um fio condutor para falar a partir, inclusive, da minha vivência como adolescente que passou, passou por depressão e que nas etapas da vida adulta hoje eu consigo entender ou desenhar um pouco desse processo, e é isso que eu quero compartilhar aqui com você. Então, uma coisa importante que eu trato aqui, que a gente precisa entender primeiro, como a gente fala em causas da depressão na adolescência, entender que nós não temos o poder que achamos que temos para interferir ou intervir na vida do adolescente num passe de mágica resolver a questão. Evidentemente os pais precisam avaliar se acham que há necessidade de procurar todo apoio, tudo isso é bem-vindo, apoio médico, apoio clínico, terapêutico, isso é bem-vindo, isso é de incumbência dos pais, mas é importante a gente desmistificar algumas coisas mágicas que a gente acha que são possíveis e não são. E basta olhar para a nossa vida adulta. O que eu estou querendo dizer com isso? Qualquer um de vocês que estiver ouvindo o vídeo, percebe que talvez tenha alguma dificuldade emocional que gostaria de superar, mas ainda está em elaboração ou ainda está tentando achar um caminho para superar. Veja que uma conversa de 50 minutos,
isso não resolve, não tira num passe de mágica. Porque as questões emocionais, elas envolvem reaprendizagem de crenças, mudança de comportamento, mudança de autoconsciência, desejo de mudança, envolve dificuldades de desatar nós. Então, tudo isso é o ser humano. E quando eu vejo muita história, alguém diz assim, por que não vai conversar com fulano? Porque aí você conversando e já resolve isso, como se fosse as coisas não passam de mais. Se fosse assim, seria muito simples. Bastaria que hoje eu, adulto, se estou tendo um problema, sei lá, de medo com tal coisa, eu sentaria, conversaria com alguém, 50 minutos, 1 hora, e estaria superado. E não é assim que funciona superações emocionais. É um trabalho de busca pessoal que na adolescência e na infância os pais vão buscar apoio de especialista, e quando a gente já é adulto, ou vai buscar apoio de especialista, ou vai, a partir de autoconhecimento, a partir de buscas pessoais, tentar encaminhar uma solução. É importante também tirar esse aspecto mágico que muita gente acha que uma simples conversa resolve tudo, e na realidade não é assim. É importante frisar esse ponto aí. Bom, agora vamos falar, uma das causas da depressão na adolescência é um fenômeno que eu chamo de incorporação psicológica, que não tem nada a ver de incorporação de espírito. Incorporação psicológica é um termo que eu dou para o fato de que nós incorporamos a figura do pai, da mãe ou da mãe no nosso inconsciente, e inclusive pelo processo de relação com eles, a maneira como relacionamos. Isso não é uma coisa determinista. Basta ver que numa família de 2, 3, 4 irmãos, as pessoas são diferentes e nem todas incorporam características, mas nós temos essa tendência porque o nosso inconsciente ele procura apreender crenças a partir das pessoas que nós consideramos importantes, guias para a nossa vida. Incorporamos crenças, valores, diretrizes, e ele passa a operacionalizar a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Que se uma adolescente está com depressão, é uma coisa importante verificar se a mãe ou o pai também ele é depressivo, vamos dizer assim. Porque essa incorporação significa que nós incorporamos, o adolescente incorporou crenças depressivas, crenças que levam à depressão. Quais são crenças que levam à depressão? Crença em perfeccionismo, por exemplo, sentimento de culpa, a crença de que a culpa é uma coisa boa para aperfeiçoar a pessoa, melhorar a vida dela, por exemplo. O perfeccionismo como sendo aquela soberba de querer ser melhor ou genial em algum aspecto, muito além daquilo que a pessoa pode ser, e coisas e vários outros pontos que acabam pressionando a mente da pessoa, pressionando a pessoa para ter um comportamento que ela não consegue concretizar ou não consegue cumprir. É uma espécie de dever, de obrigação, crenças totalmente fora da natureza da pessoa, do que ela é, do que ela quer para a vida dela. Esse desequilíbrio ele cria um sentimento de culpa, ou seja, eu não consegui ser aquilo que a minha mente quer que eu seja, eu não consegui fazer exatamente como a minha mente quer que eu faça. Esse processo não é de um dia, de uma semana, de um mês ou de um ano, ele é de tempo, de anos, em que a pessoa ele vai maturando isso, e de uma hora para outra, ao passar por uma situação de estresse muito grande, isso meio que abre como se fosse uma válvula de escape ou uma represa que de tanto ser furada em buraquinhos, de uma hora para outra ela abre, vaza e a pessoa cai num processo de depressão. Para falar, agora obviamente que eu não estou dizendo, ao falar isso, não estou de nenhuma maneira trazendo a questão de que eu sou assim porque meu pai é depressivo ou minha mãe, porque inclusive esse não é um caminho de superação. O caminho de superação é que daqui para frente você reveja crenças, você reveja hábitos, comportamentos para você acertar a sua vida individualmente. Isso serve para você hoje, aos 20, aos 30 ou aos 40 anos, para você superar questões emocionais
se você ficar em causas, você é assim por causa de A, B ou C causas, isso não vai levá-lo a superar. O que leva a gente à superação é a partir de agora a gente se propor a mudança de crenças, comportamento e hábito. Essas coisas são importantes para a gente começar a ter uma noção mais clara da questão. Agora, a pergunta vai ser como ajudar um adolescente, como que pais e mães podem ajudar filho adolescente. Se a gente ficar aqui num plano abstrato, é fácil ficar falando um monte de coisa. E para você perceber que não é tão simples, basta que você se imagine agora pai ou mãe de um adolescente. Ou olhe para o seu filho adolescente. Ou olhe para o seu filho que está na infância se ele estivesse na adolescência. O que fora de nós podemos fazer para poder mudar isso? E aliás, inclusive se nós, pai ou mãe, também sofremos com depressão, com um certo baixo astral, provavelmente nós não conseguiremos ajudar, porque precisamos também, se nós é que estamos precisando da ajuda de mudar isso na nossa cabeça, para a gente perceber que não é tão simples. O caminho é ser verdadeiro, sincero, com a vida da gente, com as nossas emoções, reconhecendo esses pontos que eu estou falando, que são o começo para uma melhoria. Reconhecer que não estamos bem e reconhecer quais são os nossos limites. E claro, aqui o pai e a mãe são os responsáveis pelos filhos para procurar toda a ajuda em que acreditam. Psicólogos, médicos, ajuda clínica, terapia. Isso é uma coisa que cabe ao pai e à mãe avaliar e perceber. Mas o que eu chamo a atenção é para esse fato de que não existem essas coisas mágicas que a gente ouve, que uma conversa resolve. Isso é tão verdade quando a gente olha para a vida da gente. Às vezes uma pessoa vem e fala alguma coisinha, tudo bem, pode nos tocar na hora, mas não é isso que... Existem algumas pessoas raras que elas têm uma mudança abrupta na vida, sim, a partir de alguma coisa que eu já ouvi casos assim, mas isso é raro. Geralmente as pessoas, quando elas caem num aspecto negativo, elas, para se redirecionar, elas demoram um certo tempo para ir compreendendo, maturando, mudando comportamentos, crenças, e isso vai trazendo a pessoa de volta para um caminho bom, de fé, de esperança e de um caminho de bem-estar emocional. Isso existe. Então, o que não existe são questões mágicas e a gente tem o nosso limite do que pode fazer, porque quando a gente consegue olhar, a gente não consegue fazer nem muito pela gente, demora tempo de resolver questões emocionais da gente, e piorou, é muito fácil ficar falando assim, faz isso e aquilo para o outro, quando na verdade é um processo de cada um de se autoconhecer, de fazer o seu percurso. Então o pai e a mãe têm ao seu favor, ou vão buscar o apoio necessário para o seu filho, mas é importante a gente ter essa dimensão. E a outra coisa é que são etapas da vida em que a gente experimenta certos conflitos ou certos reveses, e isso em algum momento a gente vai trabalhando e vai avançando com a nossa vida. Tá certo? Então essa conversa não encerra. Tem uma playlist aqui só sobre depressão, para você tomar muito contato com várias causas. Agora, o que eu posso dizer pela minha vivência, inclusive, é que ninguém está determinado a ficar na depressão. A depressão ela é totalmente superável, e eu falo porque eu passei por isso, realmente foram dias terríveis, mas ela está ligada a essa mudança de você sair da culpa para a aceitação, do perfeccionismo para o realismo, para aquilo que você é, para aquilo, um processo de você se redescobrir, conhecer quem você é, conhecer qual é o seu caminho, procurar fazer essa mudança interior, e então a paz ela volta a habitar aí o seu coração. Inscreva-se no canal, um grande abraço e até a próxima.